Fala, rapaziada, tudo bem? Vou ler aqui um pouquinho aqui pra vocês aqui, ó. Tá vendo o nome, esse rapaz aqui, ó? 38, que tá aí na foto aí. Esse rapaz falou um dia, num dos podcasts dele aí da vida aí, sobre uma experiência que se chama Universo 25, tá? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão acabar achando o que é esse negócio aí. Aqui. Bora lá. Recomendo que vocês assistam esse primeiro vídeo aqui, ó, Covil do Jack. Esse segundo aqui, Silvio Matos. E cadê o outro? Tem um outro que eu assisti não muito tempo atrás. Tem que lembrar o nome do canal. Mas tipo assim, vamos lá. Vamos tentar explicar o que acontece. Esse cientista que fez esse teste aí, ele pegou e fez uma sala gigante, cheia de cômodos para ratos, né? Ao todo, né, o espaço em volta desse lugar era 3 por 3 por 1,5 mais ou menos, tá, de altura. E de acomodação tinha cerca de 4.000 acomodações para 4.000 ratos, né? E, bom, esse teste começou com 4 casais de ratos, né? 4 machos e 4 fêmeas. E, bom, passou-se bastante tempo ali, os ratos estavam agindo naturalmente e tudo mais, né? Os machos protegiam o seu território, protegiam as fêmeas, protegiam o seu espaço, né? E conforme a população... detalhe, né? O nome desse projeto, se não me engano, um outro nome é Utopia dos Ratos. Não faltava nem água nem comida para eles, né? Em momento nenhum. Tá? Engraçado, porque depois de um tempo passado, né, esses ratos começaram a diminuir o instinto animal deles. Né? Os machos deixaram de ser machos, né? Deixaram de seguir mais ou menos o patriarcado. E as fêmeas começaram a se comportar como os machos. E eles eram muito agressivos. E tanto com os filhotes também. Passou-se mais um tempo, os mais fortes começavam a agredir os mais fracos. Você entende? E começou-se a distorcer nessa sociedade deles a vida deles como se imagina, né? Deixou de ser algo natural. E os machos começavam a atacar os filhotes. Os próprios filhotes, os próprios filhos. E as fêmeas também começavam a atacar os próprios filhos, além de atacar os outros animais. Quer dizer, as fêmeas estavam começando a se comportar que nem os machos. E depois começou a haver canibalismo. Houve um tempo aí que o pesquisador viu, né, que havia estupro coletivo, independente se fosse macho ou fêmea, né? Os machos saíam em grupos e quem eles encontravam na frente lá eles violavam. Bom, sobre o canibalismo eu já contei também, e também havia os bonitos, que eram aquelas pessoas que ficavam separadas, né, só se lambendo, né? Foi assim que o cientista apelidou esse programa, né, esses ratos nesse programa. Eles ficavam isolados ali, eles só saíam para ir comer no período que os outros ratos estavam dormindo. E eles não tinham feridas nem nada. A maioria dos outros ratos tinham bastante ferimentos, né? E porque ficava brigando o tempo todo. Sendo que eles tinham comida à vontade, né? Alguns deles estavam cometendo canibalismo, sendo que tinha comida à vontade lá para eles, né? Comida e o que beber também. Engraçado,
né, como que num mundo utópico desse, onde que eles têm tudo que eles precisam, né, a taxa de mortalidade, né, ao invés de subir, ao invés de descer, começou a subir. Né, porque, tipo assim, conforme o tempo foi passando, cada vez menos os ratos iam se reproduzindo. Quer dizer, os machos não tinham mais interesses pelas fêmeas, que se comportavam como machos, e as fêmeas não tinham mais interesses pelo macho. Ao invés de a população de ratos crescerem, né, ela começou a cair. Você entende? Outra coisa também. Muitas vezes, quando as fêmeas procriavam, elas iam lá e matavam os próprios filhos. E comia. Né? Sendo que tinha comida lá à vontade para eles lá. Comida que era a comidinha deles, a raçãozinha deles lá. Bom, passou-se 2 anos, se não me engano. Todos os ratos desse experimento, né, tinha cerca de 2.000 ratos, se não me engano, se não me falha a memória, tá? Tipo assim, a capacidade era para 4.000, né? Tinha só 2.000, aí a população, quando atingiu esse pico máximo, a população começou a diminuir, até que não restasse nenhum rato a mais. Você entende? Então, tipo assim, isso aconteceu por quê? É uma boa pergunta, né? Num lugar onde que tinha abrigo, tinha comida, tinha água, por que começou a acontecer isso? Porque os machos começaram a diminuir o instinto animal deles. Então, por isso que eu falo para vocês, toma cuidado com esse negócio de não seguir patriarcado. Esse rapaz, esse 38, falou isso daí nos podcasts dele, mas eu tinha visto esse vídeo aí há muito tempo atrás. O Silvio Santos mostrou isso no programa dele uma vez. Né? E quando eu participava dos grupos de sobrevivência, há 8, 9 anos atrás, eu sempre comentava com relação a isso daí também. Né? O pessoal lá dos grupos de sobrevivência sempre mandava esse vídeo aí para falar assim, ó, é isso aí que vai acontecer no futuro. Né? Por incrível que pareça, na época que foi feito esse estudo, as pessoas não tinham ideia do quão parecido esse estudo iria se parecer com a sociedade nos dias de hoje. Esse estudo foi gravado em 1950, 1970, não sei. Né? Mas hoje em dia a sociedade está exatamente que nem está mostrando nesse vídeo aí do Universo 25. Os homens não se comportam mais como homens. E as mulheres não se comportam mais como mulheres. Qual que é a tendência disso? Você entende? É não restar mais nenhum rato. Né? Então, tipo assim, às vezes a gente pode pensar que o nosso destino, né, no futuro, a longo prazo, seja a mesma coisa que esse. Por quê? Porque a gente está vendo que a sociedade está caminhando exatamente para isso. Né? Estão destruindo o modelo de família, estão destruindo o patriarcado, né? Estão destruindo as regras. Cara, quando a gente vê um animal solto, aí no meio do mato, ele tem um instinto animal dele, ele protege o território dele, né? Ele protege as fêmeas dele, protege as crias dele, né? A todo custo. Por exemplo, vamos ver um leão numa selva aí, né? Ele é territorialista, ele não deixa nenhum outro macho invadir e tomar aquilo ali que é dele. E ninguém entrar ali para... Ele cuida dos filhotes dele a todo custo. Ele dá a vida para isso, se for preciso. Né? Esse estudo aí começou a desandar quando os machos deixaram de ser machos. Né? E hoje em dia, na maioria dos casamentos, né, ao invés de o cara ele ter a função dele natural na natureza, né, que é proteger, criar e educar, né, prover, criar e educar, né,
eles não fazem mais isso porque o poder deles é tirado. Né? Hoje em dia, se você falar grosso com a sua mulher dentro de casa, é perigoso você ir preso. Né? Hoje em dia, né, se uma mulher te bater no meio da rua e você levantar a mão para ela para se defender, você vai preso. Né? Hoje em dia, né, quando você chega, vamos supor, você se separou da sua esposa, quando você chega lá no juiz, lá, a guarda não fica com você. Né? Tudo favorecendo a mulher. Quer dizer, esse esquema de governança dos dias de hoje está fazendo de tudo para prejudicar o homem. O homem já perdeu o direito de ser homem faz muito tempo. Né? Falando com relação às leis, hoje em dia, que tem em todos os países, não é só aqui no Brasil não, tá? Estão diminuindo a importância do homem na face da terra. Né? Ele não tem mais a obrigação de prover, nem de cuidar e nem de proteger. Né? Quer dizer, se acabou isso, né, acabou tudo. Então, por isso que o patriarcado é importante. A partir do momento que o homem passa a não fazer isso, as coisas começam a mudar o sentido. Né? As coisas começam a tender a serem perigosas. Né? As fêmeas se comportavam como machos, por exemplo. Né? Hoje em dia a gente vê um monte de lésbica aí no meio da rua, e um monte de feminista balançando a bandeirinha, né? Meu corpo, minhas regras. Né? Forçando o aborto, por exemplo. Sendo que, tipo assim, ao invés de ela pensar em fazer aborto, né, por que ela não pensou em se proteger? Né? O que não falta é método contraceptivo nos postinhos de saúde, aí, camisinha, pílula do dia seguinte, né? Aqueles DIU. Né? Outra coisa também, a gente que é israelita, a gente não evita filho. Isso é um princípio bíblico. Né? Foi o primeiro mandamento que o Criador deu. Né? Não foi uma sugestão, não. Ele falou assim, crescei e multiplicai-vos. Então, tipo assim, a gente não evita filhos. E a maioria dos casais hoje em dia, elas estão tendo um filho só. Quer dizer, precisava de 2 pessoas para ter filhos. Né? E essas pessoas estão gerando só um filho. Vai ver a taxa de nascimentos lá na Europa. 1 filho por média de casal. 1 filho e meio por não chega nem a ser meio, tá? O que você acha que vai acontecer? A população vai diminuir lá na Europa. Na Rússia, mesma coisa, a população está diminuindo. Né? Na China, por causa daquele negócio lá de ter só 1 filho por casal, né? E esses filhos, geralmente, eles escolhiam a ter filhos homens, né? Tá cheio de homem lá na China lá. E não tem mulher. Né? Porque os caras queriam deixar o nome deles, né, para as próximas gerações. Né? Não queria que o nome da família morresse. Né? Então, por muitas vezes, as famílias optavam por ter meninos. Né? Homens, machos, né? E não mulheres. E tipo assim, por causa disso, a população lá na China está diminuindo já. A Índia ultrapassou a China. Né? E cada vez mais, aqui no Brasil, a média de filhos por casal, se não me engano, está 1,2. Né? 1,2 filhos por casal. Quer dizer, a gente é o quê? 200 milhões de pessoas hoje, 220 milhões de pessoas hoje aqui no Brasil. Né? Daqui a o quê? Uns 30, 40 anos, vai ter o quê? Uns 150 mil. Porque está diminuindo. Cada vez mais a população mundial está diminuindo. Então prestem atenção bastante nesse vídeo aí. Assistam. Né? Que é isso que esse feminismo todo, essa proteção às mulheres todas está trazendo. Bom, faz
Eu não sei quanto tempo, mas faz muito tempo que eu tô solteiro. Né? Por quê? Por escolha própria. Porque se eu for querer uma mulher, eu vou querer a mulher certa. Não vou querer encontrar uma tranqueira no meio da rua aí pra casar. Pra quê? Pra depois ter filho com ela abandonar e levar tudo que eu tenho? Se bem que eu não tenho nada, né? Mas, assim... o sexo, pessoal, foi feito para pessoas casadas. Não foi feito para pessoas solteiras. Então, tipo assim, eu acredito que se isso for um castigo, né, e eu estou sendo castigado, né, eu tenho que me comportar como uma pessoa solteira. Né? Uma pessoa solteira não tem direito de fazer sexo. Né? Então, tipo assim, eu fico na minha, não saio de casa, eu vou da casa do serviço para casa e só. Né? Às vezes conheço alguém, converso, tudo mais, é interessante, mas tipo assim, se eu vejo que não é, já saio fora já imediatamente. Não tem aquele contato físico que vocês estão imaginando, tá? E é assim que funciona. O sexo, ele foi feito para ser feito com a pessoa que você quer ter filhos. Né? E não por prazer só. Né? Prazer é bom também, ele vem junto com o pacote, mas especificamente, né, se aquela mulher não for para ser a mãe dos seus filhos, nem tenta, meu irmão. E hoje em dia, como a cabeça da mulherada está tudo virada, ela está achando que o cara tem que ser o capacho dela, ou o escravo dela, né? É melhor não casar, melhor ficar solteiro. Eu conhecendo muitas pessoas aí no meio da rua, aí, né, vendo o tipo de pensamento que tem, né? Eu falo assim, não, isso daí não serve para mim. Eu prefiro ficar só, né, do que ficar vivendo de um jeito que não é para ser vivido. Não porque a mulher não presta, nem nada do tipo, nem... Algumas realmente não prestam mesmo, mas às vezes tem até algumas que prestam, mas não tem o mesmo tipo de pensamento que você, então não vale a pena. A diminuição do entendimento com relação ao patriarcado, isso é gravíssimo no meio da nossa sociedade. E para você que pratica o sobrevivencialismo aí, não se esqueça disso. Né? Você precisa deixar a sua herança. Eu sou israelita. Né? Se algum dia eu for casar de novo, vai ser para ter filho, para ter uma família, para ter uma descendência. Né? Eu já tenho 3 filhos já, né? Já tenho até neto. Mas tenho um netinho de 1 aninho. Mas a gente tem que ser forte, né, e resistir. Para quê? Para ter a pessoa certa, para que esse instinto de proteção, de sobrevivência com relação aos homens, de proteger, de cuidar, de prover, né, não diminua na gente. Né? Tudo começou aí nesse vídeo aí, tudo não é o desaceleramento da população, não é isso que eu quero dizer. A destruição desse projeto começou quando os ratos começaram a não ser mais se comportar como machos. Tá? Eles perderam o interesse, de certa forma, em reprodução. Né? E hoje em dia a gente está vendo exatamente isso. Homens, tomem muito cuidado para vocês não perderem esse instinto de reprodução. Porque senão, né, o negócio vai complicar lá na frente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.